Oi, crianças, tudo bem? Muito bem. Nossa aula de hoje, história, ok? Aulinha de história, lá na página 246, tá? Do que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho da escravidão africana e a escravidão portuguesa, certo? E iniciamos, né, falando sobre o trabalho escravo e o trabalho livre, né? O que era o trabalho escravo, né? É aquele que não existe a liberdade, é aquele que eles eram obrigados, né, a realizar trabalho determinado pelos proprietários de terras, né? Que sem receber nada em troca, às vezes apenas alimentos, né? E um lugar para dormir. Um alimento muito ruim, muitas vezes, né? Mesmo doentes eram obrigados a trabalhar e eles não eram livres para nada. O escravizado era visto como uma mercadoria. Eles poderiam vender a pessoa e comprar a pessoa. Então, era a mesma coisa que eu tenho uma caneta, eu vendo ela, ou então eu compro e eu que mando. Esse era o escravizado, né? E o trabalho livre, né? Eles tinham liberdade, existe a liberdade de ir e vir no trabalho livre. O trabalhador livre, ele recebe remuneração, ele recebe um salário, né? Pelo serviço que presta. No trabalho livre, se a pessoa estiver descontente com o trabalho dela, ela tem a liberdade de sair, né? Ela tem a liberdade de não continuar, ela pode escolher, né? Que ela não quer continuar naquele emprego, então ela sai, né? E ele pode decidir o seu destino. E o escravo, não. O escravo, ele tem um dono. Quem trabalhou os escravizados, eles tinham um dono para eles, né? Então, esse dono mandava e desmandava. Eles tinham que fazer tudo o que o dono pedia, sem receber nada em troca, sem receber um salário. E isso era muito ruim, claro, né? E hoje o trabalho livre, né? Você recebe e você tem o direito de ir e vir. Então, essas são algumas diferenças, né? Na África, né? As pessoas, a escravidão, ela era mais domésticas, né? E os empregados de lá, muitos africanos, né? Eles eram escravizados após a derrota entre conflitos entre eles mesmos. Eles brigavam entre tribos, né? E aí, quando eles conseguiam capturar alguém da tribo vizinha, da tribo inimiga, eles acorrentavam, né, e deixavam para ser vendidos como escravos, né? E aí a escravidão de lá era mais doméstica, né? Eles tinham que trabalhar nas terras de família, né? Na agricultura, e os filhos deles eram livres na África, né? E se tornavam com o passar do tempo, né? Ou eles se tornavam livres, né? Com o passar do tempo, certo? E até eles poderiam até cultivar algum pedacinho de terra, mas os pais continuavam, né? Sendo escravizados, ok? Porém, após a chegada dos portugueses, o interesse deles pela mão de obra africana mudou totalmente. Aí mudou totalmente aquele quadro ali, né, da escravidão. E quando os portugueses chegaram ao rei Congo, né, o reino, né, de Congo, né, logo eles acreditavam que os portugueses, eles eram poderosos, né, porque deveriam ter um Deus igualmente poderoso a eles. E aí,
eles se converteram, né, à religião cristã e aliou aos europeus, passando a trocar, né, objetos, né, comum por escravos, né? Então eles achavam, quando eles chegaram lá no Rei Congo, eles achavam que os portugueses eles eram muito poderosos, porque eles tinham um Deus poderoso que ajudavam eles. Então essa era a visão. E aí eles começavam a se aliar a eles, né? E depois os portugueses aos poucos iam conseguindo o que eles estavam pretendendo, né? Porque eles queriam riqueza, né? Então eles iam trocando, né? Pegando os escravos, né? Em troco de objetos, né? Iam escravizando e eles não precisavam pagar por aquilo. Não precisavam pagar pelo trabalho deles, né? E o comércio de africanos para o trabalho escravizado no Brasil durou 300 anos. Mais ou menos esse tempo, né? 300 anos. Milhões de pessoas foram escravizadas durante esse período, né? E aqui eles foram trabalhar forçadamente, né? E os seres humanos, eles carregam sua cultura e suas formas de resistências. Os africanos encontraram meios de manter alguns hábitos e práticas, né? Que eles praticavam lá na África, né? E aí eles depois que eles chegaram ao Brasil, eles transformaram isso, eles continuaram, né? Mesmo lá na onde eles ficavam, nas grandes, nas fazendas, né? Nas senzalas que eles ficavam, e ali eles cultivavam ainda um pouco, né? Daquela cultura que eles tinham ali na África, certo? E o escravizado, né? Os trabalhos escravos aqui no Brasil, eles foram... ele foi utilizado de diversas maneiras aqui no Brasil, né? Nas plantações de cana, no cultivo do café, na mineração, atividades domésticas, né? Em todas as regiões do país houve a presença de africanos. Em todas as regiões do nosso país aqui houve a presença de africanos. A formação do Brasil está totalmente ligada à África. Então, assim, a nossa cultura aqui é muito rica, né? Nós temos uma cultura riquíssima da África, que eles trouxeram para o nosso país, que eles implantaram aqui, né? Em algumas regiões do sul do país é comum ouvirmos a presença de africanos, que foi quase insignificante, né? Mas não é verdade. Então a gente escuta, né, que a presença dos africanos no sul do país foi insignificante. Não. Isso é um equívoco, não é verdade, né? Porque eles vieram e como eles foram escravizados, eles não ficaram só no local. Eles foram para quase o país todo. Olha da onde eles vieram. Congo, eles vieram de Congo, de Angola, Moçambique, Guiné. Então eles desembarcaram aonde? Recife, Rio de Janeiro, Salvador, né, São Luís, e dali foram se espalhando. Então o nosso Brasil tem traços, né, tem história que os índios, os escravos, eles passaram por todo o nosso país, né? Aqui nós temos uma das lendas do povo de Yorubá, escrito, vou ler para vocês. Há muito tempo, num antigo país da África, 16 príncipes negros trabalhavam juntos, numa missão da mais alta importância para o seu povo que chamamos de Yorubá. Seu ofício era colecionar e contar histórias. O tradicional povo Yorubá acreditava que tudo na vida se repete. Assim, o que acontece acontecerá na vida de alguém, já aconteceu muito antes a outra pessoa.
Saber as histórias já acontecidas, as histórias do passado. Significava para eles saber o que acontece e o que vai acontecer na vida daqueles que vivem o presente. Pois eles acreditavam que tudo na vida é repetição. E as histórias tinham que ser aprendidas de cor e transmitidas de boca em boca, de geração em geração. Pois, como muitos outros velhos povos do mundo, os iorubás antigos não conheciam a palavra escrita. Essa aqui é uma das lendas, né, do povo de Iorubá, que foi deixada, né, escrita, e está no livro Os Príncipes do Destino, né? Então, crianças, a nossa aula de hoje de história, falando um pouquinho sobre a escravidão indígena, a escravidão africana, perdão, e escravidão portuguesa, né? E os escravos, né, os africanos, eles escravizavam os próprios africanos. Era esse modo, né? Por quê? Porque eles viviam em conflito, né, uns com os outros. E aí aquele comércio para os portugueses foi ótimo, né? Então eles acabavam em vantagens, né? Porque eles conseguiam comprar aqueles povos, aqueles guerreiros de guerra, né? Aqueles pessoas de guerra daqueles conflitos, né? Que eles conseguiam escravizar, e os portugueses iam lá e compravam e os faziam de escravos, né? O escravo, ele não tinha liberdade para nada. Quando você é livre, você tem o direito de ir e vir. O escravo não. O escravo não recebia nada por seu trabalho. Quando você é livre, você recebe, né? Você tem o direito. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso hoje. Um beijo, um beijo, um beijo.